Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, e hoje eu vou discutir um pouquinho com vocês sobre os antimicrobianos. Bem, quanto à nossa programação, quanto ao nosso cronograma, eu vou falar um pouquinho então sobre a definição e origem destes termos, né, antimicrobianos e antibióticos. Vou discutir com vocês também a classificação dos antimicrobianos, dos antibióticos. Nós vamos colocá-los, classificá-los, categorizá-los, dividi-los em 4 grandes blocos, né? De acordo com a sua estrutura química, de acordo com o seu espectro de atividade, de acordo com o seu tipo de atividade, e como quarto item, de acordo com o seu mecanismo de ação. Dentro desses contextos, desses 4 grandes blocos, nós vamos classificar, categorizar os antimicrobianos, os antibióticos, certo? E ainda assim, nós vamos seguir discutindo um pouquinho sobre os antifúngicos e seus principais mecanismos de ação, na realidade, seu principal mecanismo de ação. Bem, comigo aqui na tela, de forma inicial, gostaria de trazer a definição e origem do termo da nossa aula, da nossa discussão, que será antimicrobianos, que é antimicrobianos, né? Então, antimicrobianos, substâncias naturais ou sintéticas, também semissintéticas, que atuam sobre micro-organismos, inibindo seu crescimento ou provocando sua destruição. Bem, talvez você me pergunte, se eu fosse definir e categorizar antibióticos, eu poderia usar apenas as seguintes palavras: substâncias naturais. Não poderia usar sintéticas ou semissintéticas, tá? Então poderia usar o termo, se eu fosse definir e categorizar antibiótico, substâncias naturais que atuam sobre micro-organismos, inibindo seu crescimento ou provocando sua destruição. Já o termo antimicrobianos é mais amplo, abarca, possível, nos possibilita uma definição mais ampla. Então, eu posso usar o termo substâncias naturais ou sintéticas ou semissintéticas que atuam sobre micro-organismos, inibindo seu crescimento ou provocando sua destruição. Bem, origem destes antimicrobianos, desses antibióticos, tá? Eles podem vir provenientes de fungos, certo? A penicilina, por exemplo, a cefalosporina, podem ser originados de bactérias, polimixina B e a bacitracina, os actinomicetos, por exemplo, a tetraciclina e os macrolides. E também, além destas origens, podem ser originados de formas sintéticas ou semissintéticas, como acabamos de definir antimicrobianos. Bem, entendemos que tivemos grandes avanços em algumas situações que foram nos proporcionadas, né? Tivemos grandes avanços, acrescentando décadas a nossas vidas, tá? Por exemplo, as vacinas, o advento das vacinas, tá? A chegada das vacinas, por exemplo, varíola, por volta de 1798, 1800, 1885, a vacina contra a raiva, foi algo que trouxe avanço para nós, que acrescentou décadas, vários anos às nossas vidas com a chegada das vacinas. E os antibióticos, os antimicrobianos, também dentro do mesmo contexto. Com a chegada dos antimicrobianos, dos antibióticos, nós avançamos quanto à melhoria significativa, né? Podemos dizer, quanto ao tempo de vida e quanto à nossa qualidade de vida. Quando nós discutimos sobre antimicrobianos e antibióticos, mais precisamente, né, nós precisamos falar de Alexander Fleming, em 1928, descobre a penicilina, proveniente da onde? De um fungo penicilino. Descobriu meio que por acaso, né? Em 1929 inicia-se o seu uso clínico, mas assim, fica muito intenso, bem evidente durante a Segunda Guerra Mundial, né? Em 1961, nós tínhamos aproximadamente disponível 500 antibióticos, né? Atualmente nós temos mais de 8.000 antibióticos. Agora, talvez eu não possa usar o termo apenas antibiótico, como nós já acabamos de definir, né? Poderíamos usar o termo que nós temos mais de 8.000 antimicrobianos, substâncias naturais ou sintéticas e semissintéticas que atuam sobre o micro-organismo, inibindo seu crescimento ou provocando sua destruição. Comigo aqui na tela, dentro desse raciocínio, aqui para os senhores verem uma plaquinha, né, com essa cultura do penicillium notatum, né? E talvez você se pergunte ou me pergunte por que um fungo vai produzir uma substância que mata uma bactéria, né? Dentro do contexto da sobrevivência, dentro do contexto da competição, né, pela vida, certo? Então, bem, como nós estamos discutindo sobre antimicrobianos, né? Só para a gente discutir a vinda deste nome, o aparecimento deste nome, né? Antimicrobianos, antibióticos, né? Então, esse mecanismo de inibição é denominado, né, de antibiose,
e deu origem ao termo antibióticos, né? Agentes químicos produzidos por micro-organismos, né? Só queria pontuar com os senhores e senhoras, todos os antibióticos são quimioterápicos, certo? Mas nem todos os quimioterápicos são antibióticos. O que é um quimioterápico? Substância química que afeta o funcionamento celular. Então, todos os antibióticos afetam o funcionamento celular, certo? Mas nem todos os quimioterápicos são antibióticos, tá? Então, só para a gente deixar isso aí claro para nós. Toxicidade seletiva. A ideia nossa, tá? É que o que é toxicidade seletiva? Característica necessária aos antibióticos para eliminar somente o micro-organismo, evitando causar danos ao hospedeiro. Então, a ideia é que este antimicrobiano, esse antibiótico, atue da forma mais seletiva possível, né? Para que ele venha destruir esse micro-organismo que está penetrando no nosso organismo, sem destruir, por exemplo, nossa flora normal, tá? Então, bem, quanto à classificação, como nós pontuamos, nós podemos classificá-los, categorizá-los, né? Distribuir esses antimicrobianos, esses antibióticos, dentro de 4 grandes blocos, né? De acordo com a sua estrutura química. Segundo item, de acordo com o seu espectro de atividade de ação. Terceiro item, de acordo com o seu tipo de atividade. Quarto item, de acordo com o seu mecanismo de ação. Quando falamos de acordo com sua estrutura química, temos várias subdivisões de acordo com a sua estrutura química. Beta-lactâmicos, quinolonas, sulfonamidas, tetraciclinas, derivados do nitrobenzeno, aminoglicosídeos, macrolídeos, polipeptídicos, glicopeptídicos, poliênicos. Então, quando eu vou classificar, categorizar de acordo com a estrutura química, lá dentro tem várias subdivisões. Por exemplo, dentro dos beta-lactâmicos. O que são beta-lactâmicos, certo? Eles têm o quê? Um anel, certo? Possuem um anel beta-lactâmico em sua estrutura química, certo? Então, beta-lactâmicos. Então, eu tenho dentro dos beta-lactâmicos várias outras classes. Então, por exemplo, eu vou classificar de acordo com a estrutura química, eu posso classificar em beta-lactâmico, quinolona, sulfonamida, de acordo com a estrutura química. Bem, esses beta-lactâmicos, quem são os antibióticos, os antimicrobianos beta-lactâmicos? Eu tenho vários lá dentro. Eu tenho as penicilinas, por exemplo, eu tenho as cefalosporinas, certo? Então, entendam que de cada classificação desta eu tenho mais subclassificações, mais categorizações, tá? De acordo com o seu espectro de atividade de ação, amplo ou estreito, de acordo com o seu tipo de atividade. Ele pode ser bactericida, matar a bactéria, ou bacteriostático, impedir sua replicação. E quanto ao mecanismo de ação, quarto último pilar dessa classificação, dessa categorização dos antimicrobianos, dos antibióticos, eles podem atuar onde no micro-organismo? Onde é que eles podem atuar na bactéria? Na inibição da parede celular, na inibição da síntese de proteínas, na inibição da replicação de ácidos nucleicos, na injúria da membrana plasmática, na inibição da síntese de metabólitos essenciais. Bem, então, quero que fique claro para os senhores que nós podemos categorizar, classificar, distribuir os antibióticos, os antimicrobianos, dentro desses 4 grandes blocos, e cada um desses blocos tem suas categorizações, suas subdivisões, né? Bem, aqui, fontes representativas de alguns antibióticos. Aqui eu peguei uma lâmina para os senhores observarem o micro-organismo, a bactéria, e o antibiótico produzido por ela. Por exemplo, o Bacillus subtilis. O que ele produz? Qual antibiótico ele produz? Bacitracina. Bacillus polymyxa. Qual antibiótico ele produz? Polimixina e assim sucessivamente dentro dessa lâmina, tá? Lá embaixo, os fungos. Por exemplo, eu tenho o Cephalosporium sp. O que ele produz? Qual antibiótico ele produz? Cefalotina. Penicillinum griseofulvum. O que ele produz? Griseofulvina. Penicillinum notatum. Qual antibiótico ele produz? A penicilina. Então, o micro-organismo do lado esquerdo, né? Bactérias e fungos, e do lado direito, os antibióticos que os mesmos produzem. Tem como seu desdobramento, tá? Bem, como eu pontuei, nós temos 4 grandes blocos para classificar, para categorizar os antimicrobianos, e eu vou começar discutindo de acordo com a sua estrutura química, certo? Eu coloquei para os senhores, certo, diversos exemplos de acordo com a sua estrutura química. Por exemplo, beta-lactâmicos, exemplo de beta-lactâmicos, de antimicrobianos, de antibióticos beta-lactâmicos. Penicilina, cefalosporinas. Quinolonas, exemplo de quinolonas, norfloxacina e ciprofloxacina. Sulfonamidas, exemplo, sulfametoxazol. Tetraciclinas, exemplo, doxaciclina. Derivados do nitrobenzeno, exemplo, clorafenicol. Por exemplo, seguindo ainda, aminoglicosídeos, exemplo de aminoglicosídeos, gentamicina, neomicina, de acordo com a estrutura química, eu estou discutindo. Macrolídeos, exemplos de antimicrobianos,
azitromicina, o astro, por exemplo, a eritromicina. Polipeptídicos, exemplos, polimixina B, a bacitracina. Glicopeptídicos, exemplo, vancomicina. Poliênicos, estou falando o quê? De acordo com a classificação de antimicrobianos, de antibióticos, de acordo com a sua estrutura química. Exemplo, anfotericina B, anistatina, certo? Então, é importante a gente entender que, de acordo com a estrutura química, eu tenho várias classificações e, dentre elas, vários exemplos. Só para a gente, mais uma vez, me perdoem a redundância, mas o que são beta-lactâmicos, de acordo com a sua estrutura química? Possui um anel beta-lactâmico na sua estrutura química. É dentro desse contexto que nós estamos discutindo, certo? Comigo aqui na tela. Então, eles são ativos, esses antimicrobianos, esses antibióticos, que possuem esse anel beta-lactâmico. São ativos contra gram-positivo e gram-negativo e possíveis efeitos colaterais, reações alérgicas, por exemplo. Né? Comigo aqui ainda na tela, as penicilinas. Estamos discutindo o quê? De acordo com a estrutura química, por exemplo, temos os beta-lactâmicos. Exemplos de beta-lactâmicos, penicilina. Tem as penicilinas naturais, eu tenho as semissintéticas, certo? E aqui, exemplo de semissintética, a ampicilina, tá? Eu coloquei aqui algo a ser ressaltado, a ser apercebido por nós. As penicilinas podem ser inativadas pela ação das beta-lactamases. Então, as bactérias produzem algumas enzimas, certo? Responsáveis pela resistência das bactérias aos beta-lactâmicos, a essa classe de produto, essa categorização de antibióticos, tá? Então, o que é que acontece? Às vezes, a indústria farmacêutica associa, por exemplo, a amoxicilina, que está classificada dentro dos beta-lactâmicos, associa o quê? O ácido clavulânico, que é um inibidor dessas beta-lactamases, e aí a amoxicilina pode fazer o seu efeito, tá? Então, estamos discutindo antimicrobianos, antibióticos, fiz a definição e a origem deste nome, tá? Estou começando a discutir as classificações. Eu coloquei 4 grandes blocos, comecei a discutir com vocês de acordo com a sua estrutura química, né? E, por exemplo, enquadramos dentre as estruturas químicas, as que têm os antimicrobianos, antibióticos, que possuem o quê? Um anel beta-lactâmico na sua formulação. Então, dentro dessa categorização dos beta-lactâmicos, temos as penicilinas e as cefalosporinas. Por exemplo, as cefalosporinas. Podemos subdividi-las em 4 grandes blocos: primeira geração, segunda geração, terceira geração e quarta geração. Só queria citar aqui 4 nomes, para a gente não avançar muito, nessa aula fica muito extensa, tá? Cefalosporinas, as mais conhecidas aí de primeira geração: cefalexina. De segunda geração, cefaclor. Terceira geração, muito conhecido, muito utilizado no dia a dia hoje, a ceftriaxona. De quarta geração, a cefipima, tá? Então, de acordo com a estrutura química, nós podemos dividir os antimicrobianos, antibióticos, por exemplo, em beta-lactâmico, quinolona, sulfonamida, tetraciclina. Eu peguei os beta-lactâmicos para a gente discutir, pontuei sobre as penicilinas, pontuei agora sobre as cefalosporinas, tá? Temos ainda também, por exemplo, poderíamos estar discutindo aqui, certo? Sobre as quinolonas, que ainda estamos discutindo dentro da ideia, né, da estrutura química, né? Com esse anel pirimidônico, tá? Então você está observando o que é a estrutura química das quinolonas. E ainda temos estes outros antimicrobianos, essas outras classes que eu já pontuei com os senhores anteriormente, né? Então, como nós estamos discutindo, dentro desse nosso raciocínio, né, de acordo com a estrutura química, nós temos também os macrolídeos. Exemplo de macrolídeos. Os senhores estão observando aí as embalagens, né, da nossa conhecida azitromicina e da nossa conhecida eritromicina, né? Estamos classificando, neste momento, estamos ainda no item 1, de acordo com a sua estrutura química. Temos, por exemplo, os macrolídeos. Exemplos de antimicrobianos, de antibióticos, que se encaixam dentro dos macrolídeos, de acordo com a estrutura química. Azitromicina e eritromicina. Tá? Agora vamos avançar para o segundo pilar dessas classificações, segundo item, de acordo com o seu espectro de atividade e ação. Né? Então, eu tenho um espectro amplo e estreito. Certo? Amplo. Exemplos: tetraciclina, clorfenicol. Atua sobre quem? Sobre gram-positivos e gram-negativos, né? Só que ele é amplo e ele também tem a possibilidade do quê? De atacar a minha flora normal, minha microbiota, tá? E se ele é mais estreito, ele tem um pouquinho mais, uma tendência a ser um pouquinho mais seletivo, né? Exemplo: penicilina G, eritromicina,
e a streptomicina, tá? A ideia daí fica mais caro usar um produto mais amplo, um pouquinho mais de espectro estreito, é uma tendência maior a erros. Então, são discussões que têm que ser efetuadas, reflexões sobre o profissional prescritor, ele ser bastante versátil, né? E não ficar só tendencioso à indústria farmacêutica. Então, ele refletir, vou usar um antibiótico de amplo espectro, de estreito espectro, o que é que interessa, o que é viável para esse paciente, né? E não ficar só tendencioso prescrevendo o mesmo item, não porque é o melhor, mas talvez até por influência da indústria farmacêutica. Me perdoem esse comentário, mas é a realidade que nós vivemos no país, né? Eu estou discutindo toda hora com vocês, por exemplo, acabei de discutir quanto ao espectro de ação, por exemplo, amplo, atua sobre gram positivo e gram negativo, só queria lembrar que os gram positivos, né, de acordo com a coloração de gram, se coram lá em violeta ou azul escuro, e o gram negativo se coram geralmente em vermelho ou rosa, né? Eu só pontuei aqui que os gram negativos geralmente são micro-organismos, tá? Bactérias um pouco mais, tem uma tendência de serem mais patogênicos, né? Gram positivo versus gram negativos, ainda seguindo um pouquinho dentro desse contexto, dessa discussão, né? As bactérias gram-positivas, especialmente os cocos, estão entre os micro-organismos mais frequentemente isolados de amostras biológicas humanas em laboratórios de microbiologia, né? Na América do Norte, a pesquisa está mais direcionada em produção para antimicrobianos para gram-positivos, certo? Média de 8 a 10 anos para sair um antimicrobiano novo no mercado. São curiosidades que eu creio ser importantes para eles saberem, né? E os gram-negativos, tá? Então, se a América do Norte está produzindo um pouco mais de antimicrobiano para gram-positivo e os gram-negativos, talvez por isso esse maior controle no Brasil, né? Eu só quero pontuar com os senhores sobre os plasmídios, né, que é uma estrutura bacteriana ligada diretamente à transmissão de resistência bacteriana, tá? Uma bactéria resistente muitas vezes usa essa estrutura denominada plasmídio para quê? Para passar essa resistência para uma outra bactéria que era sensível àquele antibiótico, agora ela se torna resistente. Bem, quero seguir com vocês aqui, dentro desse contexto, desse raciocínio estudando sobre antimicrobianos e antibióticos, né? Exemplos de bactéria gram-positivos, Staphylococcus aureus, Lactobacillus sp, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Clostridium tetani, Enterococcus fecalis. Exemplos de gram-negativas, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Helicobacter pylori, Vibrio cholerae, Treponema pálido, Salmonella, Shigella. Eu só estou trazendo exemplos de situações que os senhores já estudaram, né? Por exemplo, a coloração de grã, né? Os senhores já estudaram. Eu só reavivei na memória, trouxe alguns conceitos aqui, alguns detalhes sobre os antibióticos, os antimicrobianos que atuam sobre gram-positivos e gram-negativos, e alguns exemplos de gram-positivos, de bactérias gram-positivos e gram-negativos, para o senhor acompanhar comigo, tá? Então, por exemplo, o S. aureus, tá? Geralmente ele produz espinha, furúnculo, pneumonia, meningite, endocardite, septicemia, piógenes, amidalite, impetigo, erisipela, febre reumática, fascite necrosante, pneumoniae, sinusite, septicemia, osteomielite, artrite infecciosa, o Clostridium tetani, tétano, por exemplo, o fecalis, endocardite, infecção do trato urinário, prostatite, celulite. Estão trazendo algumas bactérias, gram-positivas e gram-negativas, e algumas patologias que elas provocam, produzem, né? Pseudomonas aeruginosa, pneumonia associada a ventiladores, por exemplo, bronquite, o influenza e otite, meningite, conjuntivite, a pneumonia, E. coli, diarreia, infecção do trato urinário, a colite hemorrágica, não é? Está ligada a superbactérias, né? A E. coli, né? A Helicobacter pylori está ligada com gastrite, duodenite, úlcera de duodeno, câncer de estômago, né? O treponema pálido é uma doença sexualmente transmissível, por exemplo, a sífilis, a salmonela está ligada com gastroenterites, a shigella, infecção intestinal, a KPC, a Klebsiella pneumoniae, né? Carbapenemase, né? Também está ligada com superbactérias, né? E é só importante a gente observar também que acontece isso, em particular também em imunodeprimidos, né? Em pessoas que estão algum tempo em UTI, tá?
e também está ligado com pneumonia, ligado à ventilação, né, ao uso de ventiladores, tá? Seguindo aqui, nós discutimos, então, como primeira classificação dos antimicrobianos, né, dos antibióticos, de acordo com a sua estrutura química, e eu discuti um pouquinho mais com vocês sobre os beta-lactâmicos. Poderia ter escolhido outra classe, discutir um pouquinho sobre os beta-lactâmicos. Nós avançamos e discutimos de acordo com seu espectro de atividade e ação, pode ser amplo ou estreito. E agora eu quero avançar com vocês e discutir de acordo com o seu tipo de atividade. Ele pode ser bactericida ou bacteriostático, tá? Então, bactericida, exemplos: penicilina, cefalosporina, vancomicina, aminoglicosídeos, quinolonas, rifamicina. Bacteriostático, sulfonamidas, tetraciclina, cloranfenicol, eritromicina, tá? Então, discutimos de acordo com sua estrutura química, de acordo com seu espectro de ação, de acordo com seu tipo de atividade, bactericida ou bacteriostático, e agora eu vou discutir quanto ao seu mecanismo de ação. Quanto ao seu mecanismo de ação. Bem, então ele pode atuar onde? Onde é que o antimicrobiano, onde é que o antibiótico vai atuar no micro-organismo? Na bactéria, por exemplo. Inibição da parede celular, inibição da síntese proteica, inibição da replicação de ácidos nucleicos, na injúria da membrana plasmática, na inibição da síntese de metabólitos essenciais. Então, é dentro desse contexto, quanto ao mecanismo de ação, onde eles vão poder agir, tá? Aqui uma tabela para os senhores, uma amostra, certo? Para os senhores apreciarem com bastante cuidado alguns exemplos de antimicrobianos, de antibióticos, e o local onde ele age. Então, por exemplo, síntese da parede celular, em cima na imagem à esquerda, tá? Então, antimicrobianos que atuam na síntese da parede celular. Exemplo, bacitracina, a cefalosporina, certo? Eles atuam onde? Na síntese da parede celular, certo? Por exemplo, se o senhor seguir aqui comigo, do lado esquerdo ainda, descendo, no metabolismo de ácido fólico, certo? Quais são os antimicrobianos que atuam dentro desse contexto? O trimetropin, certo? As sulfonamidas, certo? Atuam, por exemplo, no metabolismo de ácido nucleico. Aqui essa imagem é para mostrar para os senhores aonde os antimicrobianos, aonde os antibióticos atuam neste micro-organismo, tá? Então eles vão atuar, como eu acabei de pontuar com os senhores, na inibição da parede celular, na inibição da síntese proteica, na inibição da replicação de ácidos nucleicos, na injúria da membrana plasmática, na inibição da síntese de metabólitos essenciais. Está aí uma tabela para os senhores observarem. E aqui, muito semelhante à imagem anterior, trazendo alguns exemplos que não foram pontuados, certo? Por exemplo, aqui embaixo, certo? À esquerda, nessa lâmina, síntese proteica, inibidores do 30S, tá? As famosas tetraciclinas atuam dentro desse contexto, inibidores da síntese proteica do 30S, certo? Então é para os senhores estarem observando isso. Bem, dentro desse mesmo raciocínio, eu gostaria de avançar com os senhores, porque pode acontecer o seguinte: nós discutimos lá, eu pontuei um pouquinho sobre os plasmídios, né? Pode acontecer um mecanismo de resistência bacteriana. Como é que acontece essa resistência bacteriana, tá? Então, por exemplo, pode haver uma alteração da permeabilidade da membrana desse micro-organismo, tá? E o antimicrobiano ou antibiótico não consegue penetrar. Ele pode, por exemplo, ele pode penetrar, mas o que é que acontece? Essa bactéria, certo? Esse micro-organismo dá um jeito de jogar esse produto para fora através de uma bomba de fluxo, certo? Ele pode alterar, esse micro-organismo pode produzir alterações no sítio de ação. Por exemplo, eu tenho um antimicrobiano que atua, por exemplo, na inibição da síntese de determinadas proteínas. Essas proteínas podem sofrer algum tipo de mutação e este antimicrobiano não realizar o seu efeito. Então, eu posso ter alteração de permeabilidade, eu posso ter alteração no mecanismo enzimático, eu posso ter uma ação de uma bomba de efluxo, o produto penetra no micro-organismo, mas é jogado para fora, certo? Dentro desse contexto que eu gostaria de discutir com os senhores, para que os senhores entendam que nós temos os locais, né, quanto ao mecanismo de ação, os locais de ação dos antimicrobianos, mas o micro-organismo, né, que está sendo alvo desse antimicrobiano, muitas vezes ele dá um jeitinho de resistir, né?
dar um jeitinho de jogar para fora, de alterar o local onde esse antimicrobiano está atuando, para que ele não destrua esse micro-organismo. Dentro desse raciocínio de sobrevivência, tá? Aqui uma imagem para os senhores observarem, então, que vão ter diversas influências sobre esse antimicrobiano, tá? Então, eu administrei um antimicrobiano até chegar ao resultado. Nós temos todas as fases da farmacocinética e da farmacodinâmica. Quando a gente discute farmacocinética, é o caminho da droga no organismo, e farmacodinâmica é o efeito propriamente dito, tá? Só que os senhores se lembram que dentro da farmacocinética eu vou ter o quê? A absorção, certo? Por exemplo, as vias de administração, as barreiras, tá? Eu tenho a distribuição, eu tenho depois o metabolismo, ou também conhecido como biotransformação, e a excreção ou eliminação. Então, eu tenho diversas situações que podem influenciar na ação desse antimicrobiano, antibiótico, tá? Dentro desse contexto da farmacocinética. E dentro do contexto da farmacodinâmica, também já discutido com os senhores atempadamente. Bem, quando nós pontuamos sobre antimicrobianos, não podemos esquecer de falar sobre toxicidade, tá? Então, posso ter irritação local, certo? Eu posso apresentar, por exemplo, toxicidade sistêmica. Muitas destas drogas, eu preciso ajustar a dose dependendo da idade, criancinha ou de mais idade. A função renal está plena, certo? Os rins deste paciente que vai receber esse medicamento está funcionando de forma adequada, tá? A função hepática existe, certo? A pessoa está grávida, esta senhora está grávida, certo? Então, várias observações devem ser vistas, né, notadas, quanto à toxicidade. Uso concomitante combinado de antibióticos, de antimicrobianos. Isso acontece, tá? Muitas vezes é realizado. Na busca do quê? De obter sinergismo, reduzir a gravidade ou incidência de efeitos adversos. Às vezes eu uso a droga A, eu preciso usar 100 miligramas. Eu adiciono a droga B, eu posso diminuir a droga A para 20 miligramas, por exemplo, tá? Porque eu tenho um sinergismo daí com a droga B, tá? Reduzir a gravidade ou incidência de efeitos adversos, prevenir o aparecimento de resistência bacteriana, de micro-organismos, né? E ampliar o espectro de ação, tá? E também não devemos nos esquecer, dentro desse contexto do mecanismo de resistência, que eu acabei de pontuar aí com os senhores. Pode haver alteração de permeabilidade de membrana, mecanismos de bomba de efluxo, tá? A bactéria está tentando fazer o quê? Sobreviver, essa busca constante por sobrevivência, tá? Aqui, mais uma vez, uma cultura em antibiograma. O que é essa cultura em antibiograma, né? É um exame laboratorial para observação da sensibilidade de uma bactéria que foi isolada, né, a diferentes antimicrobianos, a diferentes antibióticos. Vocês estão observando na plaquinha ao lado que existe a formação desses halos, né? Tem um dos disquinhos aí, são 5 disquinhos, um não formou halo. Os outros têm halos de diferentes tamanhos, tá? Então vai ser medido, vai ser dimensionado esse halo e, consequentemente, utilizado este antimicrobiano ou antibiótico que o profissional prescritor entender que essa bactéria, que esse micro-organismo vai ser eliminada através do uso dele, tá? Aqui alguns exemplos de antimicrobianos, de antibióticos que os senhores estarem observando, são marcas comerciais, né? Eu fiz questão de colocar aqui na tela 2 produtos com nome comercial e um terceiro com o nome genérico, para os senhores saberem que nós temos os produtos também genéricos no Brasil, né? Os nomes aqui não são para fazer propaganda, é só para o senhor saber, para a senhora saber que existe o nome comercial e também temos o genérico, certo? Abaixo do nome comercial, a senhora vai ver, o senhor vai ver o nome do princípio ativo, tá? Então, como pontuado, temos os de referência, temos os genéricos e temos também os similares, tá? E já discuti em outros momentos com os senhores, outras aulas, mas é para os senhores saberem que existe o referência, existe o genérico e existe o medicamento similar. Aqui eu mostro para os senhores também formas diferentes de produtos, um comprimido, um produto em spray e um creme vaginal, né? Para os senhores saberem que os antibióticos vêm em diversas preparações. Aqui uma caixa hospitalar, certo? E eu coloquei aqui para os senhores só se atentarem na forma correta de dispensação. Quando você vai dispensar um produto hospitalar, não se esqueça que eles vêm em blister, geralmente, né? E você tem que procurar distribuir, dar a bula. Geralmente as caixas, vamos supor, vem 50, nesse caso aqui vem
10 blisters com 10 nessa caixa, né? Então, geralmente vem 10 bulas. Para cada blister que você vende ou que você dispensa, você dá a oportunidade do paciente de observar possíveis complicantes. Será que eu tenho alergia a este medicamento ou não? Então, você tem que distribuir uma bula para esse paciente para que ele possa ler e, se entender que não deve fazer o uso daquele produto, que assim o faça, tá? Eu trouxe aqui para os senhores uma imagem que nos demonstra as marcas do câncer, tá? Fatores quando eu desenvolvo o câncer, de alguma maneira, eu tenho algum desses elementos, desses 10 elementos, um ou mais desses elementos alterados, tá? E dentro desse raciocínio, os senhores vão observar comigo, tá? Que às vezes, certo? Não é que seja a regra, mas às vezes um dos fatores oncoiniciadores pode ser proveniente, pode ser deflagrado, tá? Por uma infecção bacteriana. Então, nós estamos discutindo antimicrobianos, nós estamos discutindo antibióticos, e eu só quis trazer para os senhores esses 10 elementos, o que nós chamamos de marca do câncer, né? Para os senhores entenderem que bactérias também podem mutar células e depois, com os fatores oncopromotores, né? As bactérias podem atuar como oncoiniciadores, mas depois teremos que ter os fatores oncopromotores, mas através de uma infecção, por uma infecção, eu posso ter o início de uma mutação e, consequentemente, depois, com o estímulo adequado, eu possa vir a desenvolver o câncer, tá? Então, aqui só para a gente, nós estamos caminhando para o final dessa discussão dos antimicrobianos e dos antibióticos. Depois eu vou discutir um pouquinho de antifúngicos com vocês, de uma forma bem sucinta, mas a escolha de um antimicrobiano, do antibiótico, depende, então, só uma reflexão quanto ao seu espectro de atividade, tipo de atividade, sensibilidade do micro-organismo, né? Por exemplo, foi feita uma cultura antibiograma, né? A toxicidade relativa dele, o perfil farmacocinético, as vias de administrações disponíveis para aquele produto, por exemplo. Às vezes o paciente não pode tomar via oral, usar via oral, e o produto só tem via oral. Então não tem como você escolher aquele produto, certo? Existe uma opção que dê para aplicar no paciente, dependendo da situação que ele está, né? As evidências de eficácia clínica e o seu custo também. Às vezes o produto é espetacular, é excelente, mas o paciente não tem condição de arcar com o custo daquele produto, não adianta nada o profissional prescrever, o profissional prescritor, o paciente não vai conseguir acessar o produto, tá? E aqui também, só para encerrar essa discussão dentro do uso combinado de antibióticos, né? A ideia, como já pontuado anteriormente, prevenir o desenvolvimento da resistência, né? Observar o valor das infecções crônicas, de tratamentos prolongados, por exemplo, tuberculose, hanseníase, tá? Então, às vezes, eu preciso usar de uma forma combinada, porque eu vou ter que usar um produto de uma forma, um antimicrobiano, um antibiótico, de um período muito longo, e às vezes esse tratamento combinado me permite reduzir diminuir esse tempo de uso de antimicrobianos, de antibiótico, né? Às vezes ampliar o espectro de ação, tratamento de infecções mistas, por exemplo, peritonite, infecção de trato urinário, abscessos cerebrais, né? Também, às vezes, eu uso de forma combinada para tratar infecções graves, né? E às vezes eu também uso de forma combinada, por exemplo, topicamente, uma pomada extremamente conhecida, né? A neomicina com bastracina, certo? Bem, agora eu quero discutir com vocês, são bem poucas lâminas sobre os antifúngicos, porque eu quero discutir com vocês, em particular, o mecanismo de ação dos antifúngicos e trazer alguns itens para os senhores, porque muitas vezes nós temos uma infecção por uma bactéria, mas muitas vezes é por um fungo, certo? E precisamos utilizar um antifúngico. Eu trouxe aqui para os senhores o mecanismo de ação, mas eu gostaria de ressaltar, porque essa aula já está se estendendo bastante, a respeito do principal mecanismo de ação, clotrimazol, miconazol, cetaconazol, fluconazol, itraconazol, certo? É a inibição da enzima do citocromo P450, certo? Então, o principal mecanismo de ação é a inibição da enzima do citocromo P450, uma isoforma dela, a 14-alfa-D, certo? Então, a ação desses antifúngicos, principalmente inibição dessa citocromo P450, 14-alfa demetilase, tá? Aqui
Então, a descrição dos antifúngicos, nome comercial, posologia e o mecanismo de ação. Vocês vão observar, por exemplo, clotrimazol, miconazol, cetoconazol, fluconazol, itraconazol, certo? Voriconazol. Por exemplo, clotrimazol, inibição da enzima citocromo P450, 14-alfa de metilase, levando à acumulação de esteróides. Né? Então, esse é o mecanismo de ação, esse é o mecanismo do antifúngico. Aqui eu trouxe para os senhores alguns exemplos de antifúngicos, né? Nomes comerciais. Naquela imagem anterior está disposto alguns nomes, mas aqui eu queria que os senhores saíssem do abstrato e tivessem a oportunidade de observar aí esses produtos, as embalagens desses produtos, né? Do cetoconazol, por exemplo, produzido em shampoo, o cetoconazol produzido em creme, certo? O cetoconazol em comprimido e o cetoconazol produzido em creme. Itraconazol em cápsulas e o nitrato de miconazol em creme, certo? O Icabem, o nitrato de isoconazol em creme e o miconazol em spray. Diferentes apresentações, tá? Aqui o conhecido talsutin, né? Uma associação de tetraciclina mais anfotericina B, para trabalhar muitas vezes infecções bacterianas, infecções fúngicas associadas muitas vezes com infecção bacteriana, tá? Então, às vezes, vem associado, por exemplo, aqui, ó, a anfotericina B, né? Que atua onde? Na membrana celular bacteriana, tá? Então, aqui uma associação, né? Tetraciclina mais anfotericina B, na realidade, uma associação de antibióticos, no caso de tetraciclina, né? Não tem antifúngico aqui, certo? Aqui, seguindo ainda, a nistatina, né? Que eu acabei de pontuar com os senhores, a anistatina, um antifúngico associado ao óxido de zinco, aí para prevenir assaduras, para tratar assaduras, a anistatina também em solução oral. De forma bem simples, eu pontuei sobre alguns antifúngicos, ressaltando o principal mecanismo de ação deles, atuando sobre o que? Citocromo P450, 14-alfa demetilase. Alfa 14, alfa demetilase. Bem, eu quero agradecer a você pela companhia até aqui. Muito obrigado e até mais.